Amiga, amigo, sejam muito bem-vindos a mais um encontro em que estamos estudando o livro Convites aos Corações, ditado pelo Espírito Sheila ao médium João Nunes Maia, pela editora Fonte Viva. Eu sou Helder Canto e hoje nós vamos aprender um pouco mais no capítulo 39, com o título Sociologia Cristã. Neste convite que Sheila fala aos nossos corações, ela vai nos lembrar que nós vivemos em sociedade e que, portanto, a doutrina espírita também fala sobre esta sociedade, fala sobre o meio social que convivemos. Então ela começa o livro assim: a doutrina dos espíritos não se fundamenta em estudar somente e revelar a vida do espírito, que continua depois do túmulo. Ela vai mais além, porque conhece e explica todos os fenômenos que ocorrem com a humanidade, que cresce em valores morais e espirituais. Então nós vamos perceber em toda a codificação espírita, vamos receber desta doutrina lições sobre a própria humanidade, lições sobre esta vida em sociedade, que Kardec coloca como uma das leis morais da vida lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E se nós vivemos em sociedade, a doutrina espírita está aqui, não apenas para que nos dediquemos à vida do espírito, às coisas do futuro, às coisas da alma, mas também para aquilo que vivemos agora, porque somos seres sociais, porque estamos encarnados nesta terra, vivendo em sociedade. Então estes fenômenos que afetam a toda a humanidade, esses valores morais e espirituais que convivemos, que aprendemos, que trocamos em sociedade, faz parte desta sociologia, a que Sheila aqui está chamando então de sociologia cristã. A sociologia cristã é muito importante, continua Sheila, para os propósitos espíritas, por explicar os fenômenos dos comportamentos dos povos, que devem trilhar para um só objetivo, o da fraternidade cósmica, por terem deveres uns para com os outros nos próprios destinos que devem trilhar. Então, esta fraternidade cósmica que buscamos, treinamos aqui na fraternidade enquanto aqui estamos. Na doutrina espírita, nós temos como um lema, como uma bandeira, né? A reforma íntima. A importância de nós buscarmos essa nossa construção espiritual, este nosso aperfeiçoamento, esta nossa auto-iluminação. Mas tantas vezes temos visto alguns amigos confundindo esta auto-iluminação como que temos apenas o dever para conosco mesmo, como se a nossa caminhada de despertar espiritual fosse unicamente voltada para nós, sem nos preocuparmos com a vida em sociedade, sem nos preocuparmos com essa sociologia, sem nos ocuparmos da vida das pessoas nesta fraternidade universal. Ora, é claro que é importante, é essencial, sem dúvida, a auto-iluminação, olhar para nós, nosso despertamento espiritual, como tantas vezes Sheila já tem nos chamado a atenção aqui nestes convites. Mas não seria falta de caridade? Não seria faltar com a fraternidade se nós desleixarmos o nosso compromisso com a sociedade? Se nós formos indiferentes com a vida dos outros, indiferente com aquilo que estamos vivendo, indiferentes com o que a sociedade está construindo de valores para si, e o quanto isso interfere na capacidade, na possibilidade de nós sermos felizes e também de que essa felicidade seja vivenciada pelos outros? Então, nesta sociologia cristã,
buscamos uma fraternidade universal. É o mesmo que dizer que buscamos valorizar, respeitar, dar oportunidades para a vida de todos, para que todos tenham direitos, para que todos tenham acesso a esses direitos, para que ninguém seja excluído, para que ninguém seja discriminado. Então, os comportamentos dos povos, como Sheila coloca aqui, é aquilo que a sociologia cristã, a sociologia espírita, nós, enquanto sociólogos cristãos, ou seja, pessoas ocupados, preocupados com esta vida em sociedade, precisamos olhar, observar, agir por uma vida social melhor, por todos os direitos para a felicidade de todos. Então Sheila aqui continua, a sociologia cristã leva o homem a conhecer seu irmão em caminho, com as mesmas necessidades de que é portador, e mostra que todos eles são elos da mesma corrente universal, todos ligados à vida, levando o benefício comum que parte do Criador. Um dos rumos que nos leva à doutrina espírita é de um socialismo puro, em que não falte Jesus para inspirá-lo. É aquele que desconhece o egoísmo e o orgulho, que sabe amar e perdoar, que sabe compreender e servir de instrumento de paz, que não tem apego aos bens materiais. Quando se serve deles, é somente para servir a todos naquilo que pode ser útil. Olha que coisa importante esse socialismo puro que Sheila vem aqui citar, como sendo aquele em que Jesus está presente, a figura do Evangelho, as lições do nosso Mestre, né? As lições de Jesus que trazem esse socialismo puro em que não falte Jesus para inspirá-lo. É aquele que desconhece o egoísmo e o orgulho, porque são as chagas dessa nossa humanidade. Quando nós agimos no egoísmo, estamos interessados apenas na nossa vontade, apenas no nosso prazer, apenas na nossa alegria, apenas na nossa felicidade. Então, sabendo amar, perdoar, partilhar fraternalmente, nós vamos caminhando para esse socialismo puro inspirado pelo Cristo. Nós servimos de instrumento para a paz. É aquele onde não temos apego aos bens materiais. Veja o quanto este apego aos bens materiais tem maculado esta nossa vida em sociedade, tem trazido desequilíbrios, porque alguns poucos acumulam muito por apego a esses bens materiais, enquanto tantos lhes falta até mesmo o necessário. Então é certo que numa sociedade em que o Evangelho, em que Jesus, em que o Cristo, em que as mensagens dos superiores espirituais, ela baseia, ilumina este socialismo puro, não haverá fome, não haverá necessidades em serem atendidas, porque a Terra, ela dá muito. O planeta está aí oferecendo tudo o que nós precisamos. Se houver uma distribuição mais equilibrada, se houver uma fraternidade verdadeira, não faltará para ninguém, porque os recursos existem. O que deve acontecer é diminuir este apego, eliminar este apego aos bens materiais, no orgulho, na vaidade, em que se acumula tanto, e se alguns poucos estão acumulando, vai faltar para muitos. Então é assim que Sheila lembra no Evangelho, que o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado foi feito para o homem, como Jesus nos ensinou. E ela interpreta isso, que o ser humano se encontra então acima de todos os bens terrenos, devendo usá-los sem apego, amando a Deus sobre todas as coisas,
sem se esquecer do próximo, seu irmão mais próximo. Ela vai dizer: o sociólogo cristão nota o dever em todos os seus passos, de ajudar seus companheiros, de entendê-los, de trabalhar lado a lado com os que compreendam o dever de servir. Olha o quanto este convite que Sheila nos traz é atual, é necessário, é urgente. Porque nós estamos enfrentando grandes desafios de viver em sociedade. Desafios em que os bens materiais, o apego aos recursos financeiros, àquilo que o dinheiro pode comprar, este apego, este acúmulo tem trazido tantos sofrimentos. Não estamos aqui dizendo que não é necessário termos esse recurso, é como Sheila diz, nós devemos usá-los sem apegos. Trazer aquilo que o benefício pode ser dado por estes bens materiais. Mas amando a Deus sobre todas as coisas, nós não vamos esquecer do nosso próximo. E aquilo que sobra em nosso poder de acumular, nós iremos distribuir, usar com mais equilíbrio, para que não falte aos outros. Então a sociologia do Evangelho, continua Sheila, é grandiosa na sua extensão, porque harmoniza a sociedade em todas as suas buscas de bem-estar. Olha que importante isso, harmoniza a sociedade em todas as suas buscas de bem-estar. Uma sociedade harmônica, não há divergências, não há diferenças, não há discriminação, não há excluídos. Todos somos importantes, porque todos somos espíritos, todos somos filhos de Deus, todos desejamos o nosso bem-estar. Então, se o meu acúmulo, se o meu apego está prejudicando a verdadeira fraternidade, essa sociedade não está em harmonia. Então, harmoniza a sociedade em todas as suas buscas de bem-estar. Avança ainda mais para mostrar aos seres encarnados o que pode surgir no futuro. A vida das criaturas, quando reconhecidamente sob influência da fraternidade, mostra a esperança que pode começar logo, uns entendendo os outros, de modo a cumprir o que falou Jesus e João escreveu: amados, amai-vos uns aos outros. Essa passagem que Sheila lembra do Evangelho nos traz aqui essa grande lição. Porque o maior dos mandamentos é o amar, e ensinou Jesus: ama a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós desejamos o nosso bem-estar, na sociologia cristã, nós também devemos desejar este mesmo bem-estar ao nosso próximo e a todos, amando-os como eu me amo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus vai além. Anotado por João, ele diz: eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Veja que este amor agora é um amor ainda mais grandioso do que o ama ao teu próximo como a ti mesmo. O nosso dever de nos amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. E certamente essa sociologia cristã bem entendida é este amor que nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Sobre todas as nossas vontades, egoísmo, orgulho, vaidade, até esta vaidade espiritual que tantas vezes manifestamos, de eu vou me preocupar só com a minha autoiluminação, vou me preocupar apenas com a minha reforma íntima e não tenho esta consciência social de entender que eu só conseguirei esta iluminação interior quando a luz também estiver em todos aqueles à minha volta. Senão, as trevas que me envolvem, elas dificultarão cada vez mais
essa luz que eu tanto busco iluminar interiormente. É preciso, então, esse olhar social para além do individualismo, olhar para a sociedade, para as suas lutas, para as suas dores, para uma sociedade mais cristã, iluminada pelos valores da doutrina espírita. Este é mais um convite que Sheila deixa aos nossos corações. Que este chamado possa ser bem compreendido e possamos buscar uma vida em sociedade onde a sociologia cristã, a sociologia espírita, a felicidade e o bem-estar de todos sejam valores para nós, assim como nós buscamos a nossa autoiluminação, a nossa reforma íntima, possamos buscar igualmente os valores sociais, o bem-estar social, o bem-estar de todos. De nossa parte, desejamos que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Até o próximo encontro, um forte abraço, paz e bem a todos.